Salve Resistência! Vamos para mais um Papo de Livro. Hoje o Papo de Livro vai ser um pouquinho mais pesado que o normal. Mas não porque vamos tratar de alguma questão catastrófica, não. É porque o tema é um pouco mais, digamos, transcendental, para usar uma palavra de largada, né? Acabou de sair um livro bem interessante de Stephen Hawking, que nos deixou esse ano, né? Brilhantemente, um astrofísico importantíssimo, um dos grandes nomes da ciência, com certeza, né? E que se notabilizou por suas discussões e sua contribuição nos estudos sobre a origem do universo, sobre os buracos negros, sobre a elasticidade do tempo, enfim, uma série de questões. Também ficou bastante conhecido pelo filme Teoria de Tudo, que alguns devem ter assistido. Pois acaba de sair esse livro, né, Breves Respostas para Grandes Questões. É um trabalho póstumo, né, porque ele foi feito parte ainda antes do falecimento do Hawking e depois pelos que trabalharam com ele e os familiares. E o Hawking aqui faz algumas perguntas bem importantes. Ele se atreve a perguntar, por exemplo, Deus existe? Como tudo começou? Existe outra vida inteligente no universo? Podemos prever o futuro? O que há dentro de um buraco negro? Essa é a parte que Hawking brilha, né? Onde ele mais se destacou. A viagem no tempo é possível? Sobreviveremos na Terra? E assim por diante. Ou seja, é importante porque um cientista da dimensão de Hawking, da importância que teve, e tem e terá para o futuro, escrever um livro com uma linguagem mais acessível e que tem o contato com o grande público é muito importante, né? Faz com que a academia comece um pouco a romper esses muros que a cercam, né, que ela mesma construiu, evidentemente, né? Então eu recomendo, mas quando você entra em contato com o Hawking, começa a pensar em outros autores que antecederam ele e que também fizeram esse importante debate entre a ciência, entre os leigos, o conhecimento dos leigos e a tensão, né, das ideias gerais que as pessoas têm sobre uma série de questões importantes, como por exemplo a origem da vida, a origem do mundo, a existência ou não de um Deus, né? E isso nos remete então a Carl Sagan, né, outro físico que nos deixou em 1996, né? Um autor fantástico, foi um autor da minha adolescência, início da minha fase adulta, né, justamente por esse livro, O Mundo Assombrado pelos Demônios, né? Aqui Carl Sagan faz uma discussão importante com o que a gente chamaria hoje de obscurantismo, né? As ideias sobre extraterrestres, as ideias sobre bruxarias, as ideias sobre poderes mágicos, enfim, uma série de coisas, os mitos, o mito de Atlântida, são temas que em geral estão no senso comum, mas são temas que a ciência não consegue dar conta, porque não há base racionalista que dê conta, por exemplo, da existência de Atlântida, né? Para dar apenas um exemplo de um dos temas que acaba aparecendo aqui no Mundo Assombrado pelos Demônios, né? Então, Carl Sagan é um autor que precede Stephen Hawking nesses dois aspectos, né? No contato com o grande público, ele foi o apresentador, criador e apresentador da série Cosmos, né? Uma série de televisão que teve um tremendo sucesso, passou no Brasil, inclusive, ainda existe, né? Hoje com outro apresentador. E Carl Sagan, além disso, então, além desse contato com o grande público, que foi até mais intenso do que Stephen Hawking, também se atreveu a escrever para esse grande público, tentando tocar em questões onde a ciência e o obscurantismo, o irracionalismo, o senso comum se encontram, se esbarram, né, e até eventualmente entram em conflito. Então é um autor importante, né, que antecedeu a esse que eu estou agora convidando vocês a ler. Quando a gente vai lendo esses caras, vai vendo assim as preocupações que eles tinham, as perguntas que eles faziam, a gente também volta para outros autores que trataram aí de temas mais específicos. E aí é super recomendável o livro da Karen Armstrong, né? Uma História de Deus. A Karen Armstrong, aí uma teóloga importantíssima, hoje está aí por volta dos seus 74 anos de idade, ainda em atividade, né? Essa é a sua obra mais conhecida, mais divulgada aqui no Brasil, provavelmente a mais lida, né? E muito recomendada, porque aqui a Karen faz um repasse sobre as interpretações sobre Deus, né? Nas grandes religiões monoteístas do mundo, né? E aqui a gente vai entrando em contato com esse universo extraordinário que é o monoteísmo, né? Relembrando, nós temos 3 grandes religiões monoteístas que são todas, na verdade, uma única grande religião, né? Que é o judaísmo, o cristianismo e o islã, né? Todos os seus teóricos, os seus intelectuais, os seus teólogos se enxergam como o que se diz os povos do livro, porque é como uma grande narrativa que está num grande livro. Esse livro começa nos textos sagrados do Velho Testamento, né?
passa pelo Novo Testamento e, em tese, se complementaria com o Alcorão. Né? Então, em todos esses textos está a ideia do Deus único. Não há um consenso, evidentemente, sobre esse Deus, sobre as suas características. O cristianismo rompe com uma tradição judaica antiga na ideia do Deus que é indivisível, porque nós temos a ideia da Santíssima Trindade, né, onde Deus então se divide. Isso para o Islã também não é aceito, então a unicidade de Deus é afirmada pelo Islã. Enfim, isso é só um pequeno detalhe, né, importantíssimo, porque antes da gente discutir se Deus existe ou não, é importante saber como Deus foi pensado, como ele é pensado, como se crê que ele é, o que ele fez, o que ele pode fazer, o que ele ainda fará. Né? E isso é uma coisa que a Karen Armstrong, no seu Uma História de Deus, nos ajuda bastante a pensar. Aí a gente vai para um outro autor, né? Um autor que foi por um caminho bem mais, digamos, enfático, né? Que é o Richard Dawkins, na sua obra Deus no Delírio. Né? Saiu há poucos anos atrás, causou um grande impacto. Né? O Dawkins tem outros livros, como O Gênio Egoísta, né? Entre outros, mas aqui no Brasil, acho que o livro que fez ele ficar mais conhecido e que teve mais polêmica foi justamente o Deus no Delírio. Né? Eu lembro que quando comecei a ler o Dawkins, uma coisa que me chamou a atenção é quando ele diz: eu não escrevi um livro para provar que Deus não existe. Eu escrevi um livro para dar argumentos para aqueles que querem defender a ideia de que não há um Deus único. Ou seja, a ideia dele não é converter ninguém que crê em Deus a deixar de crer em Deus, mas dar argumento para aqueles que não creem. Né? É um livro muito bom. Eu diria que os argumentos do Dawkins são argumentos difíceis de rebater, embora ele venha sendo criticado, duramente criticado por vários autores desde que esse livro saiu. Né? Mas acho que é uma leitura obrigatória. Eu acho que não dá para a gente simplesmente querer entrar no debate sobre o ateísmo sem ler o Richard Dawkins. Né? Ele é uma leitura obrigatória, assim como outros autores, mas ele é o mais acessível, o mais próximo de nós. Ele escreve também, assim como fez Carl Sagan, assim como fez Karen Armstrong, ele escreve com uma linguagem acessível que alcance o grande público. Esse é outro ponto importante também desse tipo de livro que eu estou me referindo hoje. Né? E aí a gente começa a pensar nesses autores que discutiram temas tão profundos como a existência de Deus, e aí volta lá atrás, né, naqueles autores que tiveram esse mesmo desafio em outro momento. E aí, é claro, a gente não tem como, né, não voltar ao grande Charles Darwin, e o seu A Origem das Espécies. Essa é uma edição que saiu há pouco, uma edição primorosa. Né, tem me chamado a atenção, não sei se outros amigos que também gostam de estar adquirindo livros, como voltou com força os livros de capa dura. Isso é bom para nós que gostamos de livro, porque facilita o manuseio, facilita a conservação. Esse é da Martin Claret, editora, uma edição primorosa, muito bem elaborada, com uma boa introdução. E é lindo, né? Quando a gente se aproxima de Darwin, né? Nós da área de humanas temos que lê-lo, né, em algum momento da nossa formação. Eu li ele há muito tempo atrás, né, e pegar um trecho aqui apenas, né, para provocar você que está aí. Né. Diz Darwin na sua última página: é interessante contemplar uma ribanceira coberta por plantas de todos os tipos, com pássaros cantando nos arbustos e vários insetos voando e vermes rastejando pela terra úmida, e refletir que essas formas elaboradamente construídas, tão diferentes umas das outras e dependentes entre si, de um modo tão complexo, foram todas produzidas por leis que atuam à nossa volta. Essas leis, tomadas em seu sentido mais amplo, são as leis do crescimento com reprodução, herança que é quase decorrência da reprodução, variabilidade pela ação direta e indireta das condições de vida, do uso e do desuso, um índice de aumento tão alto que leva à luta pela vida e, em consequência, à seleção natural, acarretando divergência de caráter e extinção das formas menos aperfeiçoadas. Assim, da guerra da natureza, da fome e da morte, forma-se o mais elevado objeto que se é capaz de conceber, ou seja, a produção de animais superiores. Há uma grandeza nessa noção da vida, com seus vários poderes, tendo sido originada por um sopro do Criador, em algumas poucas formas ou apenas em uma, e que enquanto o planeta girava de acordo com a lei fixa da gravidade, a partir de um início tão simples, um número infinito de formas, as mais belas e maravilhosas, evoluiu e continua a evoluir. Esse final de Darwin, que é um parágrafo só, é de uma densidade tremenda, porque aqui ele fala disso, ele fala de Deus, ele fala de um sopro criador, ele fala de uma origem única ou
vários pontos que surgem e dão origem aos seres vivos. Ele fala de seres superiores, elaborados, mais aperfeiçoados. Ele fala de luta pela vida, que tanta polêmica provocou essa expressão de Darwin, que lá dentro da obra está muito melhor explicado, que não se trata de uma guerra de todos contra todos, e sim de um instinto pela vida, que todos os seres vivos, animais, vegetais, possuem, segundo Darwin. Né? Então Darwin é um sujeito que em 1859 lança uma obra e desafia os pilares do Ocidente, quando ele desloca a ideia da natureza como uma criação divina, tá? E a coloca num plano que hoje se aceita na ciência como o fruto do acaso. Tá? Uma série de forças naturais que agiram ao acaso, e ao se encontrar nesse grande acaso, que não tem uma explicação cabal, deram origem à vida e deram origem a tudo, chegando até nós, né? Eu, você e todos os seres vivos. Então Darwin é um sujeito que está aí, né? Na genealogia desses autores que eu estou conversando com vocês aqui. Para dar uma lida na Origem das Espécies, eu recomendo esse pequeno livro, né, que se chama A Origem das Espécies de Darwin, uma biografia. É uma história do livro, né, é uma história de como o livro foi escrito, em que conjuntura, né, as principais polêmicas, os dramas que viveu Darwin, enfim. Essa é uma coleção que se chama... É uma coleção que é a biografia de livros, né? E esse é o da Origem das Espécies. Recomendo, fácil de encontrar, né? Aí quando você pensa no Darwin, que desafiou a estrutura, você vai pensar num outro cara que veio antes dele, e aí a gente chega no Galileu Galilei. Porque vejam que Darwin, no final do livro dele, fala, né, a Terra girando, né, essa força gravitacional. Ele está voltando lá atrás, nos anos de 1600, ele está se remetendo a esse gigante da ciência, que é Galileu Galilei. Né? E esse é o diálogo sobre os dois máximos sistemas, que é talvez o livro que marcou, né, a entrada de Galileu para a história, que é esse debate entre três personagens que ele cria, o Salviati, o Sagredo e o Simplício, né, que vão discutindo, e ao longo da discussão Galileu vai argumentando através da voz de um dos personagens a favor do geocentrismo, do heliocentrismo, né, a favor da ideia de que a Terra girava em torno do Sol, e não ao contrário, de que todos os astros giravam em torno da Terra. Essa velha concepção no mundo ocidental de que a Terra tinha que ser o centro do universo, porque afinal de contas aqui era a criação mais perfeita de Deus, foi aqui que ele escolheu para colocar aquela criação sua preferida, ou seja, os seres humanos, logo não fazia sentido que a Terra não fosse o centro desse universo criado por Deus. Galileu, né, seguindo na trilha de Copérnico, vai demonstrar experimentalmente que não. Tá? Todos conhecem bem a história, Galileu sofreu um processo por causa disso, teve que se retratar. É também curiosa essa história que se conta, que talvez não seja verdade, mas virou um dito, de que antes de morrer ele teria dito: tudo bem, mas que ela se move, ela se move. Isso é fantástico, né? Quando Galileu... se disse ou não importa, né? Mas quando se atribui a ele essa ideia de que, mesmo vencido pela Inquisição, mesmo tendo que se retratar, manteve a convicção das suas ideias. Essa obra é de 1632, né? E saiu essa edição aí há pouco tempo atrás, pela Discurso Editorial e Imprensa Oficial, né? Não é de fácil leitura, evidentemente, é um livro mais para estudo do que para uma leitura rápida, mas é uma referência importante de se ter, né? Porque trata-se de um pilar, né, do conhecimento científico e da construção da própria ciência no Ocidente. Né? E aí, quando você está falando de Darwin, de Galileu, evidente que você vai voltar, então, aonde tudo começa, né? E todo mundo deve ter em casa um exemplar das Escrituras. Esse é o meu, né? O meu é em espanhol, eu fiquei com ele de herança do pai do meu pai, né, que era um uruguaio, portanto, por isso eu tenho essa Bíblia em espanhol, né? Ela foi editada em Madrid em 1923, né? É um exemplar, quase que uma relíquia de família minha, pessoal, né? E é a que eu uso quando eu tenho assim alguma coisa, eu tenho que olhar lá na Bíblia, é nela que eu vou, né? Porque eu tenho, como historiador, tenho a Bíblia em casa como uma fonte histórica importante, né? Mas temos a sequência, né? Como eu comentei antes, é sempre bom ter uma ediçãozinha do Corão em casa, né? Essa é uma das tantas edições que você encontra por aí. O que ela tem de interessante é que a tradução foi feita pelo Mansur Shalita, então é uma tradução bastante boa, né? E da mesma forma que falei em relação ao Darwin, eu recomendo também esse Corão, uma biografia, né? Da mesma forma, é um livro também que é naquela mesma coleção,
a biografia do Corão. Não é tão bom, vou ser bem franco, não é tão bom quanto aquele que explica a origem, a formulação do livro do Darwin, né? Esse fica devendo um pouquinho. Mas é bom, né? Ele serve para um roteiro de leitura, porque o Corão é talvez uma das obras mais bonitas já escritas na história do mundo. Isso não é dito por mim, é dito por grandes leitores de teologia, que conhecem texto teológico, por duas razões: pelo conteúdo, né, pela beleza do que está escrito aqui, e pela sua língua original, o árabe, né? Eu não conheço árabe, infelizmente não leio em árabe, e tenho uma tremenda frustração, né, porque adoraria, porque os autores que leio e que conhecem árabe dizem que dificilmente aparecerá um texto tão bonito como o original do Corão, pela riqueza da língua árabe, pela forma como a língua árabe permite construir frases e ideias que em outros idiomas não é possível. Portanto, as traduções do Corão sempre deixam a desejar. É comum isso em traduções, mas é muito especial no caso do Corão, né? Então, tudo isso foi para dizer que há muitos livros por aí que você pode encontrar. Se você tiver a fim de discutir temas mais profundos, temas que impactam, temas que mexem com as convicções, com as nossas certezas, né? Tem um outro livrinho bem pequeno que eu também acabei encontrando outro dia, que é bem bacana, se chama Em Que Acreditam os Judeus. Foi escrito por um judeu, né? E é um livro bacana do Edward Kessler. Vou contar só uma pequena história que ele tem aqui, que ele diz o seguinte, né? Que os judeus são muito complicados, ele brinca o tempo todo aquele humor judaico, que quem conhece o humor judaico sabe que é especial, é refinado, né? Então diz que uma mãe judia vinha na beira da praia com uma criança e uma onda levou a criança. E ela rezou, né, para Deus e disse: me devolva a minha filha, por favor, Deus, devolva a minha filha, né? E aí vem de novo uma onda e a menina volta. E a mãe olha para o céu e diz: ela estava de chapéu. Ou seja, ela voltou sem o chapéu. O que o Kessler quer dizer com isso? O povo judeu, segundo ele, é o único que é capaz de discutir com Deus, bater boca com Deus, ficar indignado com Deus, num nível que só eles alcançam. Eu achei isso extraordinário, né? Comparei depois com outros autores que defendem essa linha, e é verdade, né? Eu acho que ele tem razão. Talvez isso esteja por trás desse grande humor judaico, talvez esteja por trás daquilo que é inegável, que é a inteligência, né? A erudição, a capacidade de elaboração de ideias que os teólogos do judaísmo possuem, né? E a importância que o povo judeu tem na história do mundo, né? Que justifica até boa parte do antissemitismo e da perseguição que sofre, né? Em que pese o desastre que se transformou, infelizmente, o Estado de Israel, né? Bom, então a minha ideia hoje era isso, né? Era aprofundar um pouco mais, né? Não fazer aquele vídeo tão curto, mas provocar você que chegou até aqui, conseguiu assistir até aqui, convidando você a conhecer essa bibliografia, conhecer esses autores, né? E voltar lá na origem, então, no primeiro que eu falei, vá até a livraria mais próxima e compre, dê de presente para você mesmo de Natal, né? O Breves Respostas para Grandes Questões, do gigante Stephen Hawking, né? Tudo isso para encerrar dizendo que estamos vivendo tempos de anticiência, tempos de obscurantismo, tempos de ataque ao conhecimento, tempos de ataque à universidade, tempos de ataque à pesquisa, e isso vai nos levar a um abismo muito perigoso. Estamos na beira dele. Os livros são a escada que vão nos ajudar a sair desse buraco, tá? Ninguém solta a mão de ninguém, então, e vamos seguindo na resistência. Um bom Natal para todo mundo e um ano de 2019 melhor do que a gente está pensando que ele possa vir a ser. Valeu, pessoal, abraço, salve resistência!